Seja bem-vindo ao Teologia Atri, Teologia para a Vida. Olha só, eu achei que a gente ia gravar hoje o último capítulo da primeira temporada sobre o Cânone de Dort, mas não. Tem mais coisa para falar da primeira temporada. Até eu tô gravando em temporadas para ficar mais fácil de organizar e de compreender. E aí eu percebi que a gente ainda tem muita coisa para falar no primeiro, né, no primeiro estudo, da primeira temporada de Dort, né? Eu tô com a minha tela aberta aqui sobre os temas que a gente vai falar hoje. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a autenticidade da doutrina da eleição, a autenticidade bíblica, e se ela está no Antigo Testamento também. E daqui já tem os pontos muito importantes que a gente tem que conversar, que é o quê? Será que a doutrina que você crê, ela está na Bíblia toda, ou ela é uma leitura de metade de um versículo, como fazem com João 3,16. João 3,16 não é um texto que apoia o livre-arbítrio. As pessoas que usam João 3,16 para apoiar o livre-arbítrio, né? E também não é um texto que fala que Jesus vai salvar o mundo todo, que Deus quer salvar o mundo todo, né? O texto tem duas partes e geralmente não, né? A maioria dos arminianos só lê a primeira parte de João 3,16. Aliás, tem um vídeo sobre isso aqui no canal, eu lendo João 3,16 com vocês, tá? Eu vou tentar lembrar, me lembra se eu esquecer, de colocar o card aqui onde eu leio João 3,16 com vocês, tá bom? E aí você pode ler. É a leitura do texto, é simples, o texto é simples, né? Não tem que inventar. Mas os arminianos costumam ler só metade do versículo. Aí eu volto àquela questão. A nossa doutrina, ela está em metade de um versículo, ela está no Novo Testamento ou ela está em toda a Bíblia? Isso é importante. Qual que você acha que faz mais sentido? Ela está na metade do versículo, ela está no Novo Testamento apenas ou em toda a Bíblia? Então, eu vou mostrar para vocês que a doutrina da eleição, essa que nós estamos falando na primeira temporada da série Dort, ela é uma doutrina bíblica, não é neotestamentária, né? Ela não está no metade do versículo de Pedro, e nem de João, nem de Paulo, não. Ela é uma doutrina de toda a Escritura, né? Aliás, é uma doutrina que unifica toda a Escritura até, né? E a gente vai ler também Dort, né? Claro, a gente tem que ler aqui o Cânone de Dort. Hoje nós vamos ler o capítulo 1, 14 ao 15, onde trata justamente dessa problemática. Mas antes disso, ó, esse aqui que a gente vai ler, 14, 15. Antes disso, eu vou pedir a você que curta o vídeo, se inscreva no canal e veja só. Esse é o segundo vídeo que eu solto aqui sobre o Cânone de Dort. Aqui na área de membros, a gente tem um monte de vídeos sobre Cânone de Dort, tá? A primeira temporada, ela é muito grande, não é só a leitura, não. Tem resposta aos comentários, tem react, tem um monte de coisa. Tudo isso disponível para os membros, tá bom? Então seja membro do canal. Esse aqui é mais um convite para você vir aqui para a EATRI e estudar teologia comigo, tá bom? Antes de entrar aqui no Cânone de Dort, uma coisa que eu gosto de fazer é ler a Bíblia, né? Então eu quero ler aqui com vocês alguns textos, são muitos textos dessa vez, e todos do Antigo Testamento. Opa, eu pisei no fio aqui do microfone. Deixa eu tirar aqui. O fio tá bem aqui no meu pé, né? O que acontece? Mas eu não vou ficar explicando cada um deles porque é muito texto, tá bom? Vou fazer um comentário mais rápido pra gente não ficar aqui uma hora igual ficamos da última vez, tá? Então, Gênesis capítulo 5, versículo 1, a gente tem o primeiro texto, né? Gênesis 5, 1, e depois a gente vai ler o mesmo capítulo, mas em outro lugar. Aqui. Eu sei por quê, né? Cadê? Eu botei no Gênesis capítulo 1. Gênesis 5, 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a imagem de Deus o fez. Então, aqui vai falar sobre a geração de Adão. Por que eu quero falar sobre a geração de Adão? Por causa de um dos filhos de Adão, né? Talvez você não saiba, mas Noé é filho de Adão. No versículo 28 ao 32, que é onde a gente quer ler mesmo, a gente tem esse ponto na história. 28 a 32, ó. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Veja que essa informação ela não está no capítulo 6, que é o capítulo
a respeito do dilúvio, ela já está no capítulo 5. As pessoas já sabiam que a terra estava amaldiçoada e que Deus levantaria alguém escolhido, Deus escolheria alguém, e este alguém consolaria a terra. Então, este Noé nos consolará de nossas obras e do nosso trabalho, de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Veja que interessante, né? A gente está lá no início da criação, cara. Isso aqui não é nem no Antigo Testamento, é no início do Antigo Testamento, entende? E Lameque já tinha essa esperança de que Deus os salvaria. Os quem? Os filhos aqui, né? Aqueles filhos de Adão que adoravam Yahvé. Mais especificamente esses filhos. E quando estoura o capítulo 6, a gente descobre que havia a família de Noé, que era esse consolador, né? Visto ali naquele período de tempo como consolador, e o restante do mundo estava corrompido pelo pecado. Entende? Então Deus, ele certamente ele vai dando manutenção na vida de Noé, e ele usa Noé para isso, justamente para isso. Então, o que você tem que enxergar nesse texto? Deus está fazendo coisas do jeito que ele quer. Essa é a grande questão. Deus está determinando as coisas do jeito que ele quer, tá? E viveu Lameque, gerou Noé. 595 anos, né? Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos. Curioso esse número, né? 777 anos. E aí ele morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Então Noé com 500 anos era um adolescente, é ele que teve 3 filhos, né? Sem, Cão e Jafé. Cão aqui, ele já está posicionado aqui no meio da família de Noé, porque dele viria a nação contrária à própria nação de Noé, tá? Os nossos inimigos na fé, eles estão entre o povo de Cã, ou Cão aqui na ACF. Tem um vídeo muito grande aqui no canal sobre a história da Babilônia. Eu vou também, se eu lembrar, eu vou deixar o card em algum lugar aqui passando para vocês, onde eu mostro que todas as religiões que vieram depois do juízo de Gênesis 6 são derivadas de Babel. E os fundadores de Babel são filhos de Cã. Olha só. Os próprios cananeus são derivados dessa família também, né? Cananeus é da mesma família. Então veja que Deus está fazendo coisas aqui a partir de Noé desde o início, né? As pessoas já viam em Noé essa esperança que vai se confirmar aqui no capítulo 6, onde Deus determina salvar apenas a família de Noé e condenar todas as outras famílias pelos seus pecados. Então veja que Deus ele já tem esses escolhidos desde o início. Então não é uma coisa nova, né? As Institutos de Calvino nas Institutos tem uma carta que Calvino escreve ao rei Tiago, se não me engano. Não lembro agora qual é o nome do rei. Não sei se era Tiago, Francisco, sei lá. Esses reis, ou era Tiago ou era Francisco, né? Mas o que acontece? Nesta carta, Calvino escreve falando que os católicos diziam que a doutrina deles, dos protestantes, eram novas, né? E aí Calvino vai mostrar que na história, incluindo Santo Agostinho, né, que essa doutrina era tão antiga quanto Santo Agostinho. Nós vamos fazer agora mais do que Calvino. Essa doutrina ela é tão antiga quanto Gênesis, a história de Gênesis, né? E você viu isso acontecendo aqui, eu já demonstrei como isso acontece na Bíblia. Agora tem outro texto aqui, tá lá em Malaquias, né? Em Malaquias a gente tem uma declaração fortíssima do profeta, Malaquias capítulo 1, né? Que vai tratar disso também. Isso aqui é Deus se manifestando, agora a voz de Deus falando pela sua palavra, né? E o profeta começa escrevendo assim: peso da palavra do Senhor contra Israel. É um texto contra o povo de Deus, tá? Por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó.
Então veja que Malaquias está usando isso para demonstrar que aquele povo era importante para Deus, porque Deus queria aquele povo. Isso é a predestinação, é isso, entende? E aí por que o profeta está citando Jacó e Esaú? Não é à toa, tá? O povo de Esaú, derivado de Esaú, eles, por um momento na história, eles atrapalharam o povo de Israel. Tá? O povo de Israel, quando estava em guerra, ao invés de ser ajudado pelo povo do seu próprio irmão, era atrapalhado pelo povo do seu próprio irmão. Então eles entregavam os israelitas, eles matavam os israelitas, por isso Deus mandou um profeta para destruir aquele lugar. E foi destruído, tá? O povo de Esaú foi abolido da terra por causa dos seus pecados, tá bom? E aí o profeta vai falar sobre isso, é sobre isso que ele está falando. Odiei a Esaú e fiz dos seus montes uma desolação. É aqui que ele está falando, olha, eu, Yahvé, amei Jacó e odiei o seu irmão. Eu fiz dos montes, os montes deles aqui eram as moradas deles, né? Era a cidade, o lugar onde eles ficavam. Eu fiz dos montes deles uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Deus aboliu completamente o povo de Esaú, que aqui é chamado de Edom, tá? E aí ele vai falar, ó, ainda que Edom diga, empobrecido estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Ainda que eles falam assim, gente, Deus tirou tudo de nós, mas nós vamos fazer tudo de novo. Então o profeta está falando, ainda que esse povo diga isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, e eu, Yahvé falando, eu, Yahvé, destruirei. E lhe chamarão termo de impiedade, o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Veja que a ira de Deus está para sempre sobre o povo de Edom, né? Esse sempre não é até o período que ele fosse destruído. Sempre é sempre, né? Porque Deus é eterno, então ele não morre no tempo. A sua palavra não termina no tempo. O que ele fala é para sempre mesmo, né? Então veja bem, Deus demonstrando aqui a sua escolha, né? Não apenas a sua capacidade, mas a ação de predeterminar o que vai acontecer com o povo, né? Agora, você tem que parar para pensar nisso, porque isso é frio, isso é pesado, mas é necessário. O povo de Edom não era formado apenas de adultos pecadores. O povo é formado de adultos, idosos e crianças. Deus está dizendo para o povo de Edom, eu os odeio para sempre. Eu exterminarei o povo de Edom da terra. Veja que isso aqui é no Antigo Testamento e é claro a mensagem dele, né? Mas algumas pessoas ignoram a palavra de Deus quando vão defender a teologia. Eles fazem teologia com as suas próprias mentes e não com a palavra de Deus, entende? Eu já mostrei que no Antigo Testamento trata isso de forma geral, e quem estuda o Antigo Testamento sabe muito bem disso, mas a gente vai ler agora o capítulo 1, 14 e 15 da Confissão para ver como é que ela ensinava isso e encerrar o vídeo por aqui, porque mais claro que isso não tem como. Tá? A doutrina da divina eleição, segundo o muito sábio conselho de Deus, foi pregada pelos profetas, por Cristo mesmo e pelos apóstolos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e depois escrita e nos entregue nas Escrituras Sagradas. Então, ó, é o que eu acabei de fazer. A doutrina da divina eleição, ela é pregada no Antigo Testamento pelos profetas, por Moisés, né? Eu colocaria aqui por Moisés, por Jesus e pelos apóstolos. Ou seja, ela não é nova, ela não é da reforma protestante, ela é uma doutrina do povo de Deus, a doutrina da eleição. Por isso também hoje, esta doutrina deve ser ensinada no seu devido tempo e lugar na Igreja de Deus, para a qual ela foi particularmente destinada. Algumas igrejas, e aqui eu incluo igrejas presbiterianas, têm medo de ensinar a doutrina da predestinação. Eles têm medo de ser contrariados, né? Mas olha só,
Nós só somos contrariados quando nós não explicamos a Bíblia direito ou quando temos medo de falar da Bíblia. Enquanto a gente tiver a Bíblia para falar, para ler a Bíblia, não precisamos ter medo de ser contrariados. Mas muitas igrejas presbiterianas não querem falar da sua própria doutrina por medo do mundo. Tem medo do mundo, né? Pecam contra Deus, né? Deus não manda a gente ter medo do mundo, pelo contrário, ele manda a gente ter coragem, né? Lembra de Josué? O princípio de Josué se aplica à igreja geral. Seja forte e corajoso e faça o que eu estou mandando. É assim que está escrito em Josué capítulo 1. Pode ir lá que você vai ver isso também. Então, por ser essa doutrina ensinada em toda a Bíblia, nós devemos ensinar, e não apenas ensinar, nós devemos crer nela, porque ela está na Bíblia, tá bom? Ela deve ser ensinada com espírito de discrição, de modo reverente e santo, sem curiosa investigação dos caminhos do Altíssimo, para a glória do santo nome de Deus e consolação vivificante do seu povo. O que eles estão orientando aqui a gente fazer? Olha, vocês têm que estudar e têm que ensinar isso aqui com discrição, de modo reverente. Essa doutrina não serve para vocês zombarem uns dos outros, vencer debates para humilhar os outros, mas para ensino, tá? Sem essa investigação dos caminhos do Altíssimo, talvez ele se referisse sem um motivo pelo qual Deus nos escolheu, sem tentar determinar o que é o que Armínio erroneamente fez. Ele tentou determinar o porquê que Deus elegeu algumas pessoas, assim como Pelágio fez também, né? E isso tem que ser feito do jeito certo, para a glória de Deus, e não do homem que foi escolhido por Deus, mas a glória do próprio Deus, tá? Então já experimentamos isso aqui e entendemos a mensagem do Cânone de Dort. O parágrafo 15, ele é um pouco maior, né? Vamos dar uma lida nele assim mesmo. A Escritura Sagrada mostra e recomenda a nós esta graça eterna e imerecida sobre nossa eleição, especialmente quando, além disso, testifica que nem todos os homens são eleitos, mas que alguns não são, ou seja, são passados na eleição eterna de Deus. De acordo com o seu soberano, justo, irrepreensível e imutável bom propósito, Deus decidiu deixá-los na miséria comum em que se lançaram por sua própria culpa, não lhes concedendo a fé salvadora e a graça de conversão. Os autores estão fazendo o quê? Eles falaram, tem que ser ensinado porque está na Bíblia, e agora ele vai fazer um resumo dessa doutrina, porque eles talvez sentem o peso dessa responsabilidade. Não, a gente tem que falar o que é isso de novo, e eles repetem isso. Olha só, a Bíblia Sagrada deixa muito bem claro que nem todas as pessoas são eleitas, que nem todos vão para o céu. Se ela deixa isso muito claro e se ela fala sobre essa eleição, nós devemos ensinar essa eleição, tá? Sem ter medo do mundo, nós devemos ensinar essa eleição. E essas pessoas que não são eleitas de Deus, elas serão sim condenadas por seus próprios pecados, tá? Deus não lhes concedeu a fé salvadora, e eles vão ser condenados pelos seus próprios pecados. E isso tem que ser ensinado, é isso que ele está falando. Cara, eu concordo, isso tem que ser ensinado mesmo. A gente acaba, por medo, né, falhando nisso aí, falhando contra Deus, né, cara? Pensa bem, deixa eu limpar um pouco minha garganta aqui, peraí. Isso é um remedinho que eu uso, eu tenho que usar quando eu tô falando, porque minha garganta tá cansada, né? Caramba, você já viu quantas horas de estudo tem gravado no canal? Eu falei muito nesse canal, muito mesmo. E não só aqui, eu falo quando eu trabalho, eu falo na igreja, então eu nem sei. Minha garganta não é muito boa, não. Mas vamos lá. Vamos continuar lendo aqui. Deus decidiu deixá-los na miséria comum e se lançaram sua própria culpa, não lhes concedendo fé salvadora e a graça da conversão, para mostrar sua justiça. Decidiu deixá-los em seus próprios caminhos e debaixo do justo julgamento. E, finalmente, Deus decidiu condená-los, puni-los eternamente, não apenas por causa da sua incredulidade, mas também por todos os seus pecados, para mostrar a sua justiça. Este é o decreto da reprovação, qual não torna Deus o autor do pecado. Tal pensamento é blasfêmia.
mas o declara temível, irrepreensível e o justo juiz e vingador do pecado. Deus, ele não é autor do pecado como atitude contra ele. É isso que o Cânon de Dort está falando. Seria blasfêmia pensar que Deus criou o pecado como... E não tem como pensar em Deus como criador do pecado, porque o pecado ele é uma ação contra Deus, né? Então você... Como assim? Deus criou a ação contra ele mesmo. Mas alguns calvinistas mais extremistas vão dizer que Deus ele é o autor do pecado, que Deus criou Satanás, já criou Satanás caído já. A Bíblia deixa subentendido que Deus viu que Satanás estava se afastando e deixou ele se afastar, né? Mas algumas pessoas vão achar que Deus criou ele daquele jeitinho já, entende? Para aquilo ali. Né? Enfim, aí há muita controvérsia, mas o Cânon de Dort vai falar que esse pensamento de que Deus criou o pecado, ele é blasfêmia. Na minha opinião, criar o pecado não existe. Não existe criar o pecado. Por quê? O pecado não é uma coisa. Algumas pessoas acham que o pecado é uma coisa, né? Eu posso criar essa caneca aqui, né? Eu ganhei da minha mãe aqui uma caneca do Amigos Agostinianos, ó. Nem sei de onde que é. Eu posso criar a caneca. Agora, o pecado não é uma coisa que foi criada. O pecado é uma atitude, seja em pensamento ou em ações, contrária à vontade de Deus. Então, não tem como você criar o autor do pecado, né? Você pode permitir ele surgir e não fazer nada, que é o que Deus fez. Mas você criar como se fosse modelar é impossível, é impensável esse tipo de coisa. Mas é necessário a gente falar nisso também, né? Deus não é o criador do pecado, né? Até porque não existe uma coisa chamada pecado. Existem pensamentos e ações pecaminosas, né? De qualquer forma, a Bíblia não fala que Deus é o criador dessas ações, tá? Ele permite que elas aconteçam, mas ele não é aquele que provoca essas ações, entendeu? Deus não vai lá e bota na mente de Davi, por exemplo, de olhar Batseba e desejá-la. Deus não coloca esse pensamento lá, né? Ele permite que isso aconteça por sua própria conta e risco, de Davi. É Davi que vai lá e faz, entende? Nesse sentido, Deus permite, não coloca o pensamento na mente dele como Satanás coloca na nossa mente. É essa a diferença básica, né? Então, pessoal, ficou claro que a Bíblia ensina a eleição desde o início até o fim? O Apocalipse, ele encerra como uma arca também, assim como Gênesis, né? Em Apocalipse, a arca é Jesus, né? A fé em Jesus. Em Gênesis 6, a arca é construída pela graça de Deus também. Então, semelhanças, né? E a doutrina está espalhada em toda a Bíblia, não é uma doutrina nova. A gente tem aqui, antes de encerrar, uma correção de erro, que é o erro 9, né? Na correção de erro, para quem ainda está chegando agora, rejeição de erros, né? Eu falo correção, mas é rejeição. A gente tem aqui um argumento arminiano e a refutação desse argumento, né, usando a Bíblia, tá? E aí, olha só, a gente já está no finalzinho aqui. Esse é o último vídeo que tem da primeira temporada que tem a correção de erros. Depois eu tenho que fazer do próximo capítulo, né? Mas o erro é o seguinte: Deus envia o evangelho a um povo mais do que a outro, não meramente somente por causa do bom propósito e sua vontade, mas porque este melhor... aqui está faltando. Mas por ser este melhor e mais digno do que outro, ao qual o evangelho não é comunicado. Eu nunca vi essa heresia, tá? Mas basicamente que o erro está falando que Deus envia o evangelho a um povo mais do que a outro, né? Porque aquele povo é melhor do que outro. Uma coisa que vai contra a palavra de Deus, porque a Bíblia demonstra que todos pecaram e carecem da glória de Deus no sentido universal, né? Então não há um povo onde a graça de Deus seja mais merecida do que outro, entende? Não, porque todos estão afastados da glória de Deus, da graça de Deus. Então, mas eu nunca vi essa heresia, esse erro aqui. Se você tiver mais informação sobre ela, bota nos comentários. De qualquer forma, a gente tem a refutação aqui, né? Moisés nega isso quando se dirige ao povo de Israel, dizendo: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor,
teu Deus, ou seja, toda a terra pertence a Deus, é isso que Moisés está falando, e a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. Então veja que o Senhor, ele se afeiçoou aos teus pais, nem eram aquele povo, né, mas aos pais deles. E Deus está demonstrando graça àquele povo, entende? Tipo assim, Moisés falando assim, vocês não merecem, vocês não fizeram por onde, mas Deus quis, assim mesmo. O que já acaba atrapalhando essa ideia de que um povo é mais merecedor do que o outro. Se fosse esse o caso, esse povo merecedor não seria o povo de Israel, porque eles não fizeram nada para merecer. É isso que essa é a refutação deles, né? Isso está em Deuteronômio capítulo 10, versículo 14 e 15. E Jesus Cristo diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam... Nossa, que tradução horrível que eles usaram para a Bíblia aqui, né? Horrível essa tradução. É por isso que eu uso a CF, cara, é melhor. Essa tradução aqui, uma embolação na mente da gente, né? Mas, ó, ai de ti, Corazim, né? Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, há muito tempo eles teriam se arrependido, com um pano de saco e cinza. Então, olha só, essas cidades, Tiro e Sidom, foram destruídas, mas Betsaida recebeu Jesus e viu os milagres de Jesus. E não creram em Jesus. Ou seja, eles não mereciam quando Jesus chegou lá, e quando Jesus saiu, eles não mereciam também. Então não tem esse nível, sabe? Se aquele povo fosse mais perfeito do que Sidom, Jesus não tinha feito essa comparação, né? Então, obviamente, Deus não tem preferências de lugar, né, por considerar as pessoas melhores ou inferiores. E obviamente, né, que a Bíblia deixa muito claro que todos são iguais, todos são nivelados pelo pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas é um erro, o erro 9 aqui, né? É um erro diferente, né? Vamos ver aí os comentários de vocês para me aprender com eles também, tá bom? Vou ficando por aqui. Esse ainda não é o último vídeo, tá? Nós falamos aqui sobre o parágrafo 15. E nós temos quantos ainda? Vamos dar uma olhadinha aqui. Enquanto você tem tempo de curtir e comentar o vídeo, nós temos ainda o parágrafo 16, 17, 18, né? Pra gente comentar. Vamos ver aqui os vídeos que eles vão dar pra gente, tá bom? Fique com Deus, espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilhe ele com seus irmãos. E eu vou ficando por aqui. Veja outros vídeos no canal também. Tchau!